Meus irmãos, é com muita alegria que eu desejo saudá-los com a graça e a paz do Senhor. Amém. Tome seu assento, por favor. Graças a Deus, mais este privilégio, mais esta oportunidade, é para nós uma satisfação imensa. Quero agradecer a Deus pelo privilégio de poder retornar aqui na Ilha dos Vales, uma igreja que me abraçou, respeitou meu ministério, e eu só tenho a agradecer a Deus por isso. E eu manifesto aos irmãos que eu estou muito feliz. Muito obrigado pela calorosa recepção, e que Deus possa continuar honrando a vida desta igreja, dando graça, prosperando e sempre abençoando o trabalho das vossas mãos. Amém. Eu quero aqui, logo de início, fazer alguns agradecimentos, além deste que eu acabei de fazer. Quero agradecer o presbítero Fábio, que sempre muito cordialmente nos recebe, nos abraça e nos dá uma liberdade. Que Deus continue abençoando a sua vida, a sua família, bem como o seu ministério. Muito obrigado. De igual modo também quero agradecer o Douglas, ele que entrou em contato conosco mais uma vez, nos apresentou o convite e, como das demais vezes, eu não poderia deixar de atender. Muito obrigado, Douglas. Que Deus continue abençoando a sua vida, a sua família, bem como o seu ministério. Quero agradecer também pela vida das coordenadoras que estavam aqui dirigindo o trabalho, são elas a Andressa e a Gleice. Que Deus abençoe a vida destas irmãs, que o ministério das irmãs, bem como o trabalho das vossas mãos, sejam sempre abençoado e abençoador. Que Deus abençoe. E também quero agradecer a Deus pela vida do nosso irmão Delcino, que está aqui em minha retaguarda, e também o Levita Fábio. Satisfação, que Deus possa continuar honrando a vida desses irmãos e dando graça e também prosperando o ministério de vocês. Deus abençoe. Meus irmãos, eu quero também parabenizar os jovens. Meus parabéns. Desde as moças até os rapazes, vocês estão lindos. Eu gostei da cor, eu amo essa cor. Que Deus abençoe, tá bom? Ficou tudo muito bonito. Desde o início do culto, os louvores que vocês louvaram, não sei quem teve essa engenhosa ideia de colocar um hino do Coral Resgate. É Coral Resgate, não é isso? Meu Deus, que lindo! Que Deus abençoe vocês. Vocês cantaram e eu, por algum instante aqui, fechei os meus olhos e eu comecei a pensar que o Coral Resgate estava cantando aqui. Deus abençoe, viu? Continue com essa graça, continue com essa vontade. O que faz o louvor ficar gostoso aos ouvidos não é só a voz, mas é a vontade com a qual vocês cantam. Então que Deus continue honrando vocês e abençoando o ministério de vocês, tá bom? E o meu desejo, sem sombra de dúvidas, é que este grupo cresça. Amém? Sem mais delongas, antes ainda de nós lermos a palavra de Deus, eu trago a esta igreja a calorosa saudação do meu pastor, lá do Itaim Paulista, pastor José Monteiro Araújo, pastor da congregação de Vila Bela, onde nós cooperamos e também trabalhamos no ministério ali. Ele manda paz e um abraço para toda esta igreja. Amém? Amém. Pois bem, sem delongas mais, eu lhe convidaria a um texto, por gentileza. Evangelho escrito por Lucas, capítulo de número 7, verso de número 36. Com certeza você já percebeu que a citação no texto não é aquele que vocês escolheram para o tema do congresso. Contudo, mesmo não fazendo a leitura no tema escolhido para o congresso, eu não vou sair da temática, certo? Leremos outro texto, mas a temática envolvida na mensagem é a mesma escolhida pelo congresso desta noite, ok? Lucas capítulo 7, verso 36. Se podemos ler, por favor, diga amém. Amém. Diz o texto: e rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele.
e entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés, e ungia-lhes com unguento. Quando isso viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo, dizendo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: dize-a, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores, um devia-lhe 500 dinheiros e outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas e nos enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela: os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? E disse a mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Se você puder e quiser, diga amém. Amém. Eu quero só fazer uma pequena advertência antes de nós meditarmos aqui na reflexão da palavra, dizendo que o conteúdo da mensagem que o Espírito Santo colocou no meu coração é um conteúdo de uma mensagem muito simples. Ela é simplória. Você não vai encontrar aqui um requinte de muitas informações fora do que o próprio contexto do que nós lemos nos diz. Mas é uma mensagem que, querendo Deus, e assim como eu creio, com certeza surtirá um efeito muito positivo para a sua vida, tanto espiritual quanto material. Pois bem, feitas essas considerações, a narrativa de Lucas, no capítulo 7 do livro que carrega o seu nome, ela está compreendendo um período onde podemos encontrar a apresentação de um culto. Culto porque em Israel haviam 3 lugares onde necessariamente se podia apresentar um culto a alguma divindade. O primeiro ambiente e o mais conhecido e também mais cultivado por todos era o chamado Beit HaMikdash, que em língua hebraica quer dizer casa de santidade. Era nada mais do que o templo. E neste ambiente iam milhares de pessoas. Já o segundo ambiente, o qual se afunilava um pouco o número das pessoas, só algumas centenas, era o ambiente chamado sinagolei, na língua grega, que quer dizer sinagoga. E o terceiro ambiente e o último dos cultivados, e não menos aprazível do que os 2 primeiros, era dentro das casas. As pessoas abriam as portas dos seus lares, convidavam alguns amigos, alguns familiares, e ali dentro faziam-se um culto. Mas dentro das casas, sempre em dia de culto, não se cultivava somente o culto, mas também a apresentação ou a cultivação de um banquete, um jantar, uma ceia, como era chamado na época. Lucas vai narrar um episódio ao qual, na minha humilde opinião,
traz para nós a alusão de um dos cultos mais expressivos de toda a Bíblia Sagrada. O que acontece aqui é que em Israel também havia um desmembramento da religião judaica por 4 vertentes. Essas 4 vertentes eram essênios, zelotes, saduceus e fariseus. Das 4 classes, as 2 últimas citadas, sendo elas saduceus e fariseus, eram pessoas dotadas de um empoderamento por parte da letra. O que isto quer dizer? Que o ensino ou o grau de ensino que essas pessoas adquiriram com o passar do tempo e com a vivência dos seus dias na terra foi um grau muito elevado, ou era um grau muito elevado. E isto deu a estas pessoas um adjetivo este que era conclamado entre eles e entre toda a sociedade como sendo conhecidos por doutores da lei. Então, quando um saduceu ou um fariseu passava pela rua caminhando, alguém olhava e observava o seu modo de ser e percebia que nele havia uma pompa de glória, havia um empoderamento por parte da letra, como já citado, havia nele um engrandecer por parte dos próprios homens, e eles, por si próprios, se autodenominavam a parte nata da sociedade. Eram conhecidos como doutores da lei. Portanto, quando eles andavam, as pessoas observavam e diziam: ali vai alguém que tem muita autoridade nas mãos. Ali vai alguém que tem muito empoderamento nas mãos. Alguém que manda, que desmanda, que pode fazer algumas coisas e ir além do que outras pessoas vão, e assim sucessivamente. E o que Lucas vai deixar bem claro é que neste contexto, neste período onde haviam estas pessoas com este empoderamento por parte do povo, eles vão viver na esperança da eminência da apresentação de um Salvador, ninguém menos do que o Cristo narrado no Antigo Testamento pelos profetas. Porém, na mentalidade deste povo, o Cristo que eles esperavam era um Cristo guerreiro, um Cristo que viria com muita glória, com muito empoderamento, que viria com as suas mãos levantadas com espadas, com escudo, que viria com as suas mãos repletas de poder e força, a fim de resgatar o povo de Israel da mão do seu opressor iminente, que era ninguém menos e ninguém mais do que o Império de Roma. Eles esperavam assim, e é nesta vivência desses dias que emerge sobre eles uma pessoa simples, um tal Nazareno, filho de Zé Carpinteiro, filho de uma tal Maria, concebido pela virtude do Espírito Santo, que vem com muita simplicidade, que vem com muita gentileza. Ele não vem batendo palma e dizendo: eu sou o Filho de Deus, mas ele vem dizendo aos pobres que quem quisesse ser aliviado poderia vir até ele, porque ele aliviaria. Ele não vem pisando firme dizendo: eu sou. Ele não vem batendo no peito dizendo: eu faço. Mas ele vem simples, estendendo as mãos sobre o endemoniado e expulsando os demônios. Ele vem simples, passando saliva nos olhos de um cego e fazendo o cego tornar a ver. Ele vem simples, dando uma ordem, e só com o som da sua voz o vento tem que se acalmar e a tempestade tem que se diminuir, porque ele é o dono do poder. Mas ele vem com simplicidade, e devido à sua simplicidade gerou no coração desses doutos, desses homens conhecidos como doutores da lei, uma dúvida. E a dúvida era: será que ele é quem diz ser? Meu Deus! Será que ele é quem os homens estão proclamando que ele seja? Será que realmente ele é o enviado de Deus? Que
que ele é o Messias esperado. E é com esta indagação na mente que um homem, por nome de Simão, cuja sua vivência lhe apresentava a característica de fariseu, vai fazer um convite a ele. Vai escrever uma carta de próprio punho, timbrar com o seu sinete e mandar entregar a Jesus. Jesus recebe o convite e Jesus percebe que não pode faltar nesta reunião. E como Jesus é um cavalheiro, um gentleman, ele não vai faltar. Existia um detalhe muito crucial aqui nesta época. Toda pessoa ou todo anfitrião que mandava um convite para um banquete em sua residência, necessariamente ele deveria discriminar qual era o horário daquele banquete. Por quê? Por duas razões. Primeira, para que a pessoa não chegasse e ficasse esperando muito tempo para poder ser atendida. E segundo, porque a alimentação feita na época não era de forno micro-ondas como nós temos hoje. Não era fast food que você liga e 15 minutos está na sua casa. Hoje em dia não, porque acabou a gasolina, né? Então demora um pouco mais. Mas não era assim, bate pronto, pediu, está pronto. Era forno de lenha. E só quem comeu ou quem já experimentou um alimento feito a forno de lenha sabe como é que é. O alimento fica degustante demais, fica muito bom. Só que você precisa tomar dois cuidados. O primeiro cuidado é não se atrasar, porque se o fogo de lenha se apaga, para acender de novo, misericórdia, vai ter que comer comida fria. E se você se adiantar demais, não está pronto. A comida está crua. Tem que ser na hora exata, tem que ser no momento certo. E Jesus, sabendo disso, quando ele recebe o convite, ele não despreza. Ele vai para honrar aquele convite. E tem um detalhe: ele chega exatamente na hora certa. Eu vou dizer isso aqui de novo porque tem algo importante aqui. Jesus, ele não se adianta e nem tampouco se atrasa, mas ele chega na hora certa. Glória a Deus, já teve crente que entendeu. Jesus foi até a casa de Simão. Simão vai recepcioná-lo. E quando abre a porta, Jesus está à frente dele. E um detalhe me chamou muito a atenção. Que detalhe é este? Quando a porta é aberta, que Jesus é aparente frente a ela, Simão não apresenta a Jesus uma cordialidade na sua recepção. Porque o próprio texto que nós lemos, verso 37, por sua vez vai dizer para todos nós que Jesus entra e imediatamente se dirige à mesa. Dirigindo-se à mesa, ele vai necessariamente passar por alguns ambientes da casa. Ele entra por ela, passa pela sala de entrada, passa pela sala de estar, passa pelo ambiente das orações de culto, até chegar na cozinha, aonde seria apresentado este jantar. Jesus, portanto, passou em 4 ambientes na casa de Simão, este fariseu. E nesses 4 ambientes, indo direto até a mesa, Simão, que o convidou, e Jesus honrou o convite, ele não apresentou a Jesus uma cordialidade na sua recepção. Que cordialidade é esta, pregador? 3 gestos. A tradição dizia que necessariamente 3 gestos não poderiam ser deixados de lado quando alguém fazia um convite e esta pessoa honrava o convite feito e vinha até o local do convite. Primeiro gesto: apresentar uma talha com água. Para que servia a talha com água? Para a purificação do corpo e a limpeza geral. Exemplo: imagine vocês uma caminhada a pé em terras áridas, num sol causticante, calçando nos pés uma sandália de couro que não era rústico, era liso. Cada vez que caminhava-se, o pó
que subia das terras áridas engrossava a sandália e o sol fazia a pessoa transpirar, e a transpiração gerava um lodo no pé da pessoa. Imagina a pessoa andar num período, seja de 2, 3, 4, 5 a 10 quilômetros, em um sol castigante, chegar num ambiente e aonde ele chega, quem está recepcionando não oferece nem um bocado de água para purificação. Segundo gesto, depois da água, todo anfitrião, quando recebia um convidado, deveria necessariamente ofertar um pouco de óleo ou azeite. O azeite ou óleo tinha pelo menos duas finalidades. A primeira delas era para o refrigério da pessoa. Quando ela chegasse no ambiente, não havia naquele tempo refrigeradores como nós temos hoje. Hoje aqui na igreja nós temos ventiladores, mas lá não tinha. Dentro das casas era um calor castigante. Então o óleo ajudava e fazia com que a pessoa pudesse se sentir um pouco mais à vontade com o óleo no seu corpo. E a segunda finalidade do óleo era para quando a pessoa viajasse nesse longo período da sua caminhada no deserto ou nas terras áridas, no sol castigante, ela passaria um pouco do óleo nas partes do corpo que não estivessem cobertas pela sua vestimenta, e assim aquele óleo serviria como um protetor solar para que ela não fosse castigada pelos raios ultravioletas do sol. Jesus chega na casa de Simão, e Simão não oferta para ele sequer a água e sequer o óleo. Terceiro gesto que não poderia faltar era um cumprimento, como se você estivesse dizendo para aquele que chegou: você é bem-vindo aqui, sinta-se à vontade aonde você está. Jesus chega na casa de Simão. Simão não oferta água, Simão não oferta óleo e nem tampouco oferta a Jesus um cumprimento adequado, que era um ósculo santo, um tingelar de lábios no rosto do seu próximo. Nada disto é feito. E o que me impressiona nisto tudo aqui é que este homem que está recepcionando Jesus é alguém que aos olhos da sociedade tem status, é alguém que aos olhos da sociedade é grande, é alguém que aos olhos da sociedade só anda todo alinhadinho, sapatinho engraxado, gravatinha no lugar, terno caro, sapato caro, camisa cara. É aquele tipo de pessoa que tem o nariz assim, ó, lá no teto. Ele tem toda essa pompa de ser e de querer se auto-engrandecer, mas quando Jesus chega na casa dele, que entra, ele não está nem aí para a presença de Jesus. E é exatamente por isto que quando Jesus entra na casa de Simão e assenta-se à mesa, ele está presente, ele foi convidado e honrou o convite, ele está lá, mas em momento algum você vai encontrar Jesus se manifestando no culto que Simão está entregando para ele. Porque o culto de Simão aqui é culto de fariseu. Pregador, e o que é culto de fariseu? Culto de fariseu é aquele culto mais ou menos assim: eu convidei ele veio, mas o meu convite foi para ver o que ele pode fazer. Então eu só vou fazer alguma coisa para ele depois que eu perceber que ele fez alguma coisa para mim. Esse é o culto do fariseu. Jesus está presente, foi convidado e honrou o convite, e Simão está assim, ó. Ele está aqui, mas eu quero ver o que ele pode fazer. Deixa eu ver se ele realmente é tudo isso que os homens estão falando. Deixa eu ver se realmente ele é tudo isso que estão dizendo por aí que ele é. Se ele não fazer nada, eu também não faço nada. Não sai daqui. Se ele não fizer nada, eu também não faço nada. O que está acontecendo com a igreja do século 21, esta minha geração de hoje, é que muita gente
está vindo cultuar a Deus, mas está entregando para Deus um culto de fariseu. Me desculpe se você veio aqui tentando ou pensando que a mensagem seria: receba a casa, receba o carro, receba o casamento. Desculpe-me, querido, mas eu não posso trair-me e sair daqui fazendo você pular sem antes a palavra te regenerar. O que está acontecendo por aí afora é que os congressos das igrejas por aí afora, e detalhe, não estou colocando denominação na frente da minha frase, estou dizendo Igreja Brasileira Evangélica, não tem denominação, é a Igreja Brasileira Evangélica, está se tornando assim, vindo para as reuniões e para os cultos e entregando para Deus culto de fariseu. Estamos vindo para cá e o nosso culto tem sido assim: se eu não sentir, eu não faço nada; se ele não fazer, eu não adoro; se ele não se manifestar, eu não me expresso; se ele não se revelar, eu não abro a boca para dar glória. E enquanto isso, Jesus está presente, porque ele prometeu: estarei convosco até a consumação dos séculos. Presente ele está. Agora, se manifestar, é outra coisa. O fato dele estar presente não assegura que ele vai se manifestar. Ele está dentro da casa de Simão. Simão não reconhece quem ele é, e por isso ele senta e fica quieto no seu canto sem se manifestar. Aí tem muito crente nos nossos dias que sai por aí dizendo assim: eu fui no culto e não aconteceu nada. Do mesmo jeito que eu entrei, eu saí. Eu fui para a igreja e nada mudou na minha vida. Eu estou cultuando já tem não sei quanto tempo e nada acontece. O pastor prega, os irmãos falam, ensinam, mas nada muda e eu não vejo diferença na minha vida. Ei, querido, olha para cá. Qual é o culto que você está entregando para Deus? Vamos estreitar um pouquinho mais? Daqui a pouco a gente dá uns glórias mais gostosos, mas vamos estreitar um pouquinho mais. Eu vou citar aqui só algumas características de um fariseu, e você preste atenção nelas e faça um paralelo, observando as características de um fariseu. Lá vai. Primeira característica de um fariseu: todo fariseu acredita no arrebatamento da igreja. Todo fariseu acredita no batismo nas águas por imersão. Todo fariseu acredita em ressurreição de mortos. Todo fariseu acredita que pela virtude do poder do Espírito Santo aos homens pode ser revelado a presença do Espírito e da palavra de Deus no coração dos homens. Todo fariseu acredita que o Messias terá poder de salvação. Só 5 características, tem muito mais, eu só citei 5. Agora deixa eu fazer uma pergunta para nós aqui. Nós, como os cristãos hoje, acreditamos no arrebatamento da igreja? Sim ou não? Sim. Acreditamos na ressurreição de mortos? Sim ou não? Sim. Acreditamos no poder da virtude do Espírito Santo para revelar a palavra? Sim ou não? Sim. Acreditamos no batismo nas águas por imersão? Sim ou não? Sim. Acreditamos que o Messias tem poder para a salvação? Sim ou não? Sim. E a pergunta que eu faço é: o que nos diferencia de um fariseu? Aleluia. Poderoso Jeová, aleluia. O que nós temos de diferente de um fariseu? Será que não tem um pouco de fariseu em nós? Será que não já caímos no comodismo e os nossos cultos têm sempre sido da mesma forma, porque o nosso culto tem sido da mesma forma? Só que olha isso aqui que interessante.
Enquanto Simão está entregando o culto de fariseu dele, Jesus está presente, mas não se manifesta. De repente, do lado de fora, se ouve um barulho. E o barulho é o barulho de alguém que conseguiu romper a segurança da porta. Meu Deus, Atravessou o primeiro quarto, o primeiro cômodo, atravessou o segundo cômodo, atravessou o terceiro cômodo e veio desesperada até o quarto cômodo, a cozinha onde Jesus estava. E a primeira coisa que esse personagem fez foi se lançar aos pés de Jesus. Alguém inesperado vai entrar na história. Você se lembra que logo de início eu citei 3 ambientes onde se podiam cultuar, lembra disso? Em todos os 3, as mulheres, repito, em todos os 3, as mulheres tinham direito cerceado de participar do culto. Que é isso, Carlos? Elas não podiam participar como os homens participavam. Primeiro, no templo, a participação das mulheres era do lado de fora. Havia no ambiente onde era ofertado o sacrifício e o povo cultuava, algumas arestas, algumas frestas, pedaços largos, abertos, onde as mulheres ficavam do lado de fora só olhando e não podiam entrar. Na sinagoga, elas eram levadas para um segundo ambiente na parte inferior da sinagoga. Os homens em cima cultuando e as mulheres na parte inferior só ouvindo e não poderiam dizer nada. E dentro das casas, pior ainda, as mulheres só poderiam participar de qualquer banquete, e ainda mais se fosse um culto, depois que os homens saíssem da mesa. Lembra daquela mulher que certa vez chegou até Jesus e disse para ela que até os cachorrinhos comiam das migalhas dos seus senhores? Ela estava fazendo alusão a isso, de que para ela participar da mesa, ela tinha que esperar os seus senhores saírem e ela vir e pegar só o resto que sobrava. Mas esta mulher aqui dessa história, ela não tem nome, o seu endereço é desconhecido, a sua família não é citada, o seu poder aquisitivo tampouco é citado, o seu grau de escolaridade nem se fala, ninguém sabe de onde ela veio. As únicas informações, e muito esporádicas, sobre a vida dela é que ela morava naquela cidade e que ela era uma pecadora. Pecador aqui é adjetivo negativo. Na língua grega, a tradução deste nome é uma tradução pesada. Lucas foi muito simpático em escrever pecadora, porque o termo grego aqui, alekainos, traz a ideia de alguém que ganha a vida vendendo o seu corpo. Os irmãos já sabem quem trabalha assim. Então, todos os dias, esta mulher, assim como todas as demais pessoas da sociedade, que estavam aguardando a iminência da apresentação de um Messias Salvador, ela também esperava, mas sem forças, vivia dia após dia vendendo o seu corpo para conseguir sobreviver, vendendo o seu corpo para conseguir sobreviver, até que um dia alguém chegou no ouvido dela e disse: ei, você sabe quem estava na casa de Simão o fariseu? E ela disse: não, quem é que foi para lá? Eu não sei nem quem é Simão. E alguém respondeu para ela e disse: Simão é aquele homem que anda todo pomposo, que anda todo para frente, aquele que é todo elegantão, aquele que é todo santarrão. Quem foi na casa dele foi aquele tal carpinteiro de Nazaré, aquele de quem nós ouvimos que ele certa vez andou sobre as águas, que ele levantou os mortos, que ele fez maravilhas. É ele que está lá. Quando ela ouviu isso, na mente dela bateu a única esperança, e a esperança era: se essa for a minha última chance, eu vou lá e vou entregar o meu culto para ele. Ela vem correndo, entra, rompe as barreiras, se lança aos pés de Jesus, e nos pés de Jesus ela começa a
Não ouvi, muita boca, pouco som. Ela começa a chorar. Se ela chora, ela está derramando o que nos pés de Jesus? E lágrimas é o que? O que Simão esqueceu de ofertar para Jesus? Culto de fariseu é assim: eu não entrego porque ele não fez. Mas culto de quem quer receber uma palavra da parte dele é assim: eu vou começar a entregar porque ele vai se manifestar. Eu vou começar a entregar porque ele vai se manifestar. Culto de fariseu é assim: eu vou para o culto, mas eu já sei o que vai acontecer. O pastor vai orar, vai cantar os hinos, vão ler uma palavra, daqui a pouco os grupos vai ter oportunidade, depois no final alguém traz uma palavra, as pessoas oram, eu vou para casa e é tudo igual. Se pessoas, perdão irmãos, mas se você veio aqui com esse pensamento, sinto em lhe informar, mas o seu culto está sendo um culto de fariseu. Mas em contrapartida, teve gente que veio para cá dizendo: eu não tenho nada para oferecer, mas eu vou entregar o pouquinho que eu tenho, porque se ele fazer nada, ele continua sendo Deus. Ele fazendo ou não fazendo, ele ainda é Deus. Ele me dando ou não me dando, ele ainda é Deus. Aleluia. Será que você pode ser só um pouquinho corajoso agora? Só se isso não te incomodar, por favor. Só se não te incomodar. Se não te incomodar, pede licença para quem está do seu lado aí, tanto da direita quanto da esquerda. Fala para ele, fala para ela assim: e aí, que culto você está entregando para Deus? Não, melhor, diz assim para ele, diz assim para ela: o seu culto é de fariseu ou é de adorador? Agora vira para ele assim, ó, e fala bem sério mesmo e bem forte: se o seu culto é de adorador, me dá um sinal agora. Que o nome dele seja engrandecido para todos sempre. Que os seus problemas jamais te impeçam de entrar aqui com força ou com pouca força, com vitórias ou até mesmo com derrotas. Mas quando entrar aqui, entre pensando: eu vim para adorar, e o nome dele vai ser exaltado. Meu Deus do céu, essa mulher começa a chorar, nobre companheiro Douglas. E existe uma essência tão forte no choro, e isso aqui é muito sério, porque quando ela chora, ela está identificando a ação intensa na sua alma, e isto remete a uma situação muito forte e pesada. Que situação é essa? Situação de alguém que é dependente. Quer um exemplo vivo que você vai se identificar? Quem nessa terra chora quase que sempre, todos os dias? Crianças. Sim ou não? Criança sente fome e chora. Criança sente uma dor, chora. Criança sente falta da mãe e do pai, chora. Criança sente medo, chora. Por quê? Porque criança não vive à mercê das suas próprias vontades. Ela é dependente de alguém. Por que você acha que Jeremias recebeu o adjetivo de um profeta chorão? Lembra no capítulo 1 do livro que carrega o nome dele mesmo? Deus chega até ele e diz: enche os seus ombros, rapaz. Aí ele vira para Deus e diz assim: Senhor, eu sou só uma. Por quê? Porque eu choro, e se eu choro, eu sou dependente. Quando essa mulher começa a chorar, lembra de João capítulo 20? Em João capítulo 20, após Jesus já haver ressuscitado, uma mulher por nome de Miriam de Magdala, ou Maria de Magdala, que é a região onde ela morava, ela vai até o sepulcro de madrugada para poder trocar os lençóis do corpo de Jesus e passar perfume nele.
Só que quando ela chega lá, ela percebe que a pedra do sepulcro estava removida. E quando ela olha para dentro do sepulcro, ela não vê o corpo, ela só vê os lençóis. Então ela vira-se para trás, começa a ir embora, mas no meio do caminho, João narra isso. Depois você lê, João capítulo 20, verso 11 diante. Quando ela está indo embora, ela para num determinado momento, se joga no chão e começa a chorar. E enquanto ela está chorando, alguém se apresenta, toca nela, ou melhor, fala com ela e chama o nome dela, Miriam ou Maria. Quando ela ouve aquela voz, ela levanta os olhos, e João escreve dizendo que aos olhos dela, aquela pessoa ao qual ela estava vendo, para ela parecia ser um jardineiro, só que nós já sabemos quem era. Aleluia! E enquanto ela está chorando, o jardineiro pergunta para ela assim: por que choras, Maria? E ela responde e diz: porque levaram o meu Senhor. Se tu sabes aonde ele está, me diga onde ele está. Então ela vira de costa e começa a chorar, e continua chorando de novo. E enquanto ela chora novamente, aquele jardineiro chama o nome dela, Maria, e fala para ela de novo: por que choras, Maria? E ela diz: eu já disse, Senhor, porque levaram o meu Senhor, e eu não sei aonde ele está. Então ela vira e chora pela terceira vez. E quando ela chora pela terceira vez, o jardineiro, que nós sabemos que é o nosso Senhor Jesus Cristo, vira para ela e diz: Maria, não chores, sou eu. Rabi, Rabone, Raboni, que quer dizer mestre, meu mestre, meu bom mestre. Aí Jesus fala para ela assim: Maria, agora vai embora e não me retenhas mais aqui. O que isso quer dizer? Quer dizer que enquanto ela está chorando, Jesus está dizendo: enquanto você chora, eu não posso sair de perto de você. É Jesus dizendo para mim, para você: enquanto as opressões estão te oprimindo e te afunilando, e às vezes parece que você não vê saída para os teus problemas, e a única solução que nos resta é chorar, Ele está dizendo: é você chorando e eu colhendo as tuas lágrimas. É você chorando e eu pertinho de você. É você chorando com dependência e eu do seu lado dizendo: sou eu quem te guardo, sou eu quem quebro o arco, corta a lança, queimo os carros no fogo e faço saber que eu sou Deus. Eu tenho que crer nessa palavra aqui. Glória a Deus. Ô Jesus, como vai passar? Parece que você já cansou de me ouvir, você está com cara de cantina. Só quem quer continuar ouvindo, diga amém. Amém. Aleluia. Depois dela chorar, prometo que não demora, já encerro. Depois dela chorar, ela faz o segundo gesto. E qual é o segundo gesto? Ela vai carregar consigo um frasquinho de um material chamado alabastro. Esse frasco feito deste material é uma espécie de mármore fininha, embranquecida, quase que translúcida. Quase que dá para enxergar o material de dentro. E dentro daquele frasquinho ela vai carregar um óleo de mirra, que tem um poder de fixação muito forte. E para ela, aquele frasco e o perfume que havia dentro era a única forma do mantimento diário dela. Carlos, por quê? Porque a estimativa diz que naquela época só o frasco custava aproximadamente cerca de 270 a 280 denários. E um denário é uma moeda romana que, para você conquistar apenas uma, você tem que trabalhar de sol à lua. Ou seja,
trabalhar de manhã até a noite, ou final da tarde. Você trabalha um dia inteiro para ganhar um denário. E só o frasquinho do alabastro que aquela mulher carregava custava cerca de 270 a 280 denários. O perfume que estava dentro custava aproximadamente 130 a 120 denários. Então, são 280 dias trabalhando para comprar o frasco e mais 130 dias trabalhando para comprar o perfume. Imagina você trabalhar mais de um ano inteiro para comprar um perfume. Hoje em dia a gente compra um Mary Kay, um Avon, um Boticário, paga 70 e está achando caro. Mas tem gente que é um pouco mais chique e compra um tchutchu, né, irmão? Dá licença. Aleluia. Agora imagina você trabalhar um ano inteirinho sem gastar um centavo e comprar um frasco com um perfume. Eu disse aos irmãos a finalidade do óleo. E este óleo que continha dentro do frasco que essa mulher carregava tinha outra finalidade para ela. A finalidade primária era uma finalidade de provisão. Por quê? Porque todos os dias ela vendia um pouquinho daquele azeite, um pouquinho daquele perfume, para comprar o sustento do dia.